Muito bem, queridos, prontos para mais um Comente Bíblia. Hoje nós iremos aqui falar sobre o crescimento da igreja sob o ministério de Pedro. Milagres, de Enéas e Dorcas. Você vai encontrar aí em Atos capítulo 9, a partir do versículo 32. Fica comigo. Atos 9,32 diz: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego quer dizer Dorcas. Ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, então, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro então mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Veja bem, esses 2 milagres aqui que aconteceram, trazendo. Esses 2 milagres traziam a certificação de que o Espírito Santo estava com eles, estava credenciando Pedro para o ministério de líder dos apóstolos, e ele estava por toda parte, como diz o texto aqui, mas ali, Jerusalém, Judéia, Samaria, só aquela região ali que ele estava inicialmente trabalhando. Embora neste momento, a igreja estava crescendo, crescendo sem perseguição, sem pressão, porque quem dava pressão, quem botava para moer era Paulo, Saulo agora está convertido, tá bom? E sobre a questão dos 2 milagres, o que temos a ressaltar é que quando se trata de um milagre de ressurreição, exceto o caso que Jesus ressuscitou Lázaro e aquela menina chamada Talita, com uma mera palavra, todos os outros têm que orar bastante, Desde o Velho Testamento é assim, o Eliseu e outros casos. Mas Pedro adotou aqui a mesma estratégia do Senhor Jesus, mandou que todos saíssem. Por quê? Porque é um desafio de fé muito grande e porque outras pessoas ali poderiam gerar incredulidade ou, levadas pelo emocional, abaladas, as pessoas já estavam assim, poderiam atrapalhar até aquele momento de íntima comunhão com o Senhor e de oração intensa, ok? Agora vamos para um terceiro caso que trouxe um pouco de polêmica para Pedro, o caso do Cornélio. Isso é o ano 41 depois de Cristo. Lembre-se que a igreja começou com a descida do Espírito Santo no ano 29. O texto você vai encontrar em Atos 10, do 1 ao 41. É um texto longo. Vamos então ao texto. Diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião do regime conhecido como italiano. Itália, Roma, tá? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam esmolas, o povo orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio.
Então, atemorizado, ele olhou para o anjo, né, e perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo lhe respondeu: "Suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus." Os nossos atos o Senhor vê, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E então, o Senhor não deixa de observar as nossas ações para, de alguma forma, nos recompensar. E a forma como o Senhor achou para recompensar o Cornélio aqui foi conduzindo ele para a salvação. Mas o Senhor não pregou para ele diretamente. O Senhor não fez simplesmente a revelação da pessoa dele e disse: "Eu vou te salvar." Não. Ele vai fazer isso através da igreja. E aqui está o papel da igreja. O Espírito Santo vai agindo, aqui o ministério de anjos ainda trabalhando, mas quem tem que anunciar a palavra é a igreja, ok? E aí o que o anjo vai dizer, né? O que ele tem a dizer mais? Versículo 5 diz que o anjo falou assim: "Mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, Simão curtidor de couro, né? Fica perto do mar." Aí depois que o anjo falou isso para Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos, escravos, e um soldado piedoso entre os seus auxiliares, e contou o que tinha acontecido e enviou eles a Jope no endereço que o anjo deu para ele. E aí, no dia seguinte, por volta do meio-dia, eles estavam viajando para Jope, né? Esses 3 estavam perto da cidade, e Pedro subiu ao terraço para orar. Estava com fome e queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. A fome era tanta que ele caiu em êxtase. No versículo 11 diz que ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descia até a terra, preso pelas 4 pontas. Então, quando se abriu o lençol, né, ele vê que tinha toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo." A voz lhe falou a segunda vez: "Não chame impuro ao que Deus purificou." E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido dos céus. Essa questão de 3 vezes que tantas pessoas aqui no Ceará dizem: "minha conta é 3." Isso aqui é mais uma evidência de que a nossa cultura não é puramente cristã, mas é também judaica. Jesus, no Getsemane, ele orou 3 vezes pedindo a mesma coisa, que se fosse possível afastasse aquele cálice, né, amargo. Paulo diz que tinha pedido 3 vezes para o Senhor o livrar de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. O Senhor disse: "Não, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? E minha graça te basta." Então, o judeu não tem costume de orar 3 vezes. Quando ele faz isso é porque ele está no extremo dele, não falando a mesma coisa. Ele não é de estar repetindo oração. E aqui, quando diz que nessa visão o Senhor fez isso aparecer 3 vezes, ou isso aconteceu 3 vezes, mata e come e tal, não. Então, o que o Senhor está querendo nos trazer a memória aqui é que ele estava querendo convencer Pedro, estava querendo levar Pedro ao extremo para que ele tivesse esse entendimento, para que ele abrisse mão daquela religiosidade e realmente atendesse ao que Deus estava fazendo, certo? Quando aparecem 3 vezes, ok? Então, quando Pedro ainda estava pensando naquela visão, versículo 19 aí vai dizer que o Espírito disse a ele: "Simão, 3 homens estão procurando você." Olha, 3 vezes ele viu 3 homens que estão procurando você. Aí, portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Aí Pedro desceu e disse aos homens: "Eu sou quem vocês estão procurando. E por que motivo vocês vieram?" Aí os homens vão conversar com ele, vão responder, falar sobre Cornélio, o que tinha acontecido na casa dele, né? Certo? O versículo 23 diz: "Pedro então os convidou a entrar e os hospedou." No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos, né, de Jope, certo? Que o acompanharam. Versículo 24 diz que quando no outro dia eles chegaram a Cesareia, quem estava na casa do Cornélio, ele não era só parentes não, diz aqui parentes e amigos mais íntimos
Ele tinha convidado para ouvir a palavra que Pedro iria trazer. Aí Pedro chega, na entrada da casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrando-se aos seus pés e o adorando. Mas Pedro fez com que ele se levantasse, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. E então, conversando com ele, Pedro entrou em sua casa, né? E encontrou ali reunidas muitas pessoas. E aí disse: olha, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Tá vendo aí, o judeu Pedro ainda tem aquela religiosidade judaica, né? Vocês sabem que é contra a nossa lei é sua, Pedro. Pois é, a nossa lei, a lei de Moisés, um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo ao que ele purificou, ou seja, a nenhum homem. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, eu quero perguntar por que vocês me mandaram buscar. Cornélio, então, vai contar a história dele todinha, né? Às 3 horas da tarde, estava lá, na hora da oração, sacrifício da tarde. Aí aparece o anjo, então, certo? Se você for lá no versículo 34, você vai ver que Pedro, então, começou a falar. Agora, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala de boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Veja bem, os judeus que vieram com Pedro foram os que testemunharam a ressurreição de Dorcas, mas agora estavam admirados, porque o Espírito Santo tinha descido sobre os gentios. Pois eles os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Olha aí, na casa do Cornélio. Ficar alguns dias na casa do Cornélio, ensinando. Porque a ordem do Senhor Jesus é indo fazer discípulos, batizando. Depois é que vem ensinando, viu, gente? É isso aí. No próximo vídeo a gente dá seguimento.